O filme é uma comédia satírica, portanto, até o próprio título procura satirizar um bocado o próprio tema. Eu também não como carne e portanto, percebo essa sensação de repulsa, mas foi propositada para causar essa estranheza no espectador. O filme conta a história de César, um rapaz que se está a tentar integrar no seu clube de caça local pela primeira vez e procura representar esta entrada num meio social completamente fora da zona de conforto através de uma narrativa Fish Out of Water. O nosso filme procura representar sobretudo dois temas. Por um lado, representar e satirizar sobretudo dois temas. Por um lado, a prática da caça como desporto e por outro lado, a masculinidade tóxica sentida em alguns destes grupos sociais. Relativamente ao primeiro tema, o tema da prática da caça, foi de facto uma tentativa de estabelecer um comentário satírico face a este meio social, a este desporto, com o qual acho que a maioria dos membros da equipa também não concorda particularmente. Sendo assim, como realizador, pegando nos comentários que o Jorge estabeleceu no guião satíricos face a esta prática, aquilo que procurei fazer foi precisamente salientar este lado grosseiro, violento e até ritualista da caça como desporto em Portugal, nomeadamente através da representação de alguns dos seus rituais de iniciação, como a bênção, que é representada no momento final do filme, na qual uma das personagens coloca a pele da cabeça do javali na outra e entorna o sangue sobre ela. Mesmo no sentido de facto mostrar ao espectador, de causar esta sensação de nojo, como disse, mas ao mesmo tempo procurar manter uma leveza cómica, desconstruindo e satirizando determinadas práticas deste grupo social. O preconceito que existe face ao homem másculo e todas as todas as características socialmente reconhecidas como as do homem másculo, que na verdade não fazem muito sentido, porque não existe uma ideia ideal de homem másculo. E esta ideia no filme está precisamente expressa, sobretudo na relação entre as personagens de César, a personagem principal, e de Berto, na medida em que César é um rapaz mais sensível, que está a entrar num meio social novo e que está a tentar provar perante os outros, mas é constantemente julgado por não ser este homem forte e másculo e que não demonstra sentimentos, mas aos olhos do espectador acaba por se demonstrar como a personagem mais inteligente do filme. Ao passo que Berto, se calhar, é visto como alguém mais másculo por parte dos participantes do clube de caça e está constantemente a tentar provar a sua masculinidade através da sua ideia de masculinidade e a tentar emascular César, mas aos olhos do espectador acaba por transparecer como uma personagem que não pensa muito pela própria cabeça e que é quase o cão de caça dos outros membros do clube. E é neste sentido que digo que a masculinidade tóxica é satirizada e está expressa no filme. Bom, eu diria que a preparação do filme para o filme como realizador consistiu, num primeiro momento, em conjunto com a restante equipa, na realização de um casting e de um processo de reperagem bastante minucioso. Algo que inicialmente foi complicado, porque não estávamos a conseguir encontrar o local perfeito para filmar o filme ou os atores ideais para representarem as personagens como queríamos, mas que através de algum trabalho, acho que até deu bons resultados, porque Valongo é um espaço interessante, com zonas naturais muito visualmente distintas, e também porque tivemos a sorte de encontrar aquele espaço interior da Tasca, que acabou por ser perfeito para as nossas necessidades. E também nos atores, face aos quais inicialmente eu estava um pouco com medo de que eles não conseguissem representar e as personagens tal como eu tinha visualizado, mas que acabaram por ser até melhores do que eu estava até ter uma performance melhor do que eu estava à espera e de facto dar vida às personagens. E depois, à parte deste processo logístico, o meu processo de realização consistiu também na concepção estético-formal do filme, através de documentos como o storyboard e o sketchbook, e numa pesquisa bastante profunda de referências, sejam estas bibliográficas ou cinematográficas, de forma a obter inspirações para como o projeto poderia surgir, sobretudo visualmente, face ao espectador. Nomeadamente Jack Tati, que se calhar é o meu cineasta preferido do cinema de comédia, tendo em conta que, por um lado, fez filmes geniais na comédia e por outro lado também procurou sempre
melhorar o género e acrescentar ao género, sobretudo o filme Playtime, que acaba por ser o meu filme preferido, o realizador, na qual ele explorou um género de comédia mais, digamos, democrática, com os planos muito gerais, em que aconteciam várias situações cómicas simultaneamente, para permitir ao espectador escolher com qual se rir, escolher qual prestar atenção e ao ver o filme novamente retirar mais pormenores do filme, que tentei de certa forma aplicar ao nosso filme. Mas também se calhar os Monty Python acabaram por se demonstrar como uma das minhas referências mais importantes. Por um lado porque foram cruciais a formar a minha visão do género cómico antes do processo de pesquisa, e depois com o processo de pesquisa para o filme comecei a perceber-me mais dos seus filmes de caráter muito nonsense e satírico e até low budget, características que acabaram por se apresentar como inspirações muito fortes para o meu trabalho. Também talvez as séries Blackadder e Alô Alô, que já conhecia antes também de fazer o processo de pesquisa para o filme e que diria que foram extremamente importantes em formar a maneira como eu olho para o género cómico no geral. E talvez numa referência mais moderna, diria os irmãos Coen, são alguns realizadores de comédia contemporânea que eu mais aprecio também, porque procuram sempre apresentar um género de uma forma nova e distinta, que o espectador não está à espera, e nesse sentido acabaram também por se apresentar como referências muito importantes para o meu trabalho. Sim, eu ao longo do meu percurso aqui na Universidade de Beira Interior, fora exercícios, nas cadeiras de projeto, fiz sempre trabalhos individuais dentro da área experimental e documental, e por isso, foi precisamente por isso que neste projeto final procurei realizar um filme de ficção e de grupo. E de facto isso foi o meu maior desafio, esta adaptação. Sim, por um lado porque tenho essa veia controladora de querer que tudo seja à minha maneira, o que se calhar os meus colegas de equipa notaram, e o que antes pode ter até em determinados momentos deixado frustrados, porque de facto eu tenho essa necessidade de ter tudo à minha maneira, de controlar tudo direito. E por outro lado, sim, o trabalho de coordenação da equipa e o trabalho de direção de atores, que eu não estava habituado a fazer, porque obviamente nos filmes documentais e experimentais, sobretudo de modo individual, essas funções acabam por não se trabalhar. Inicialmente esses foram os processos que mais me intimidaram, ter de coordenar tanta gente com funções técnicas, criativas e performativas distintas. Senti-me, acho que algo sobrecarregado nos primeiros dias de rodagem. No entanto, à medida que o processo de filmagem foi evoluindo, com a ajuda da equipa técnica e também dos atores, que foram todas pessoas bastante amigáveis e profissionais, ao longo desse processo diria que comecei a habituar-me e comecei a conseguir retirar prazer desse trabalho de coordenação. Acho que comecei a conseguir perceber aquilo que devia dizer e fazer e a maneira como comunicar com os outros, de modo a que estivéssemos todos a trabalhar, digamos que como uma máquina bem oleada, e eventualmente comecei a retirar bastante prazer desse processo. Acho que foi um processo extremamente gratificante que gostaria de repetir até num futuro próximo, diria. Diria que no que toca à linguagem audiovisual do filme, foi bastante fiel àquilo que tinha imaginado. Acho que o filme foi bastante fiel à visão que tentei estabelecer no storyboard e que eu e os meus colegas, sobretudo o Pedro, o diretor de fotografia, trabalhamos ao longo de todo o processo de pré-produção do filme. Portanto, nesse sentido, no sentido mais técnico da coisa, diria que sim, que está de acordo com aquilo que eu estava à espera. No que toca à narrativa e ao trabalho com atores, diria que não foi completamente distinto daquilo que tinha em mente, mas se calhar pelo lado positivo até. Eu não tinha uma ideia muito forte daquilo que seriam os atores e de que seriam as performances face às diferentes personagens, apesar de saber bem aquilo que queria que cada personagem representasse. Não sabia bem como é que um ator poderia pegar naquela personagem e transformá-la e dar-lhe vida no ecrã para o espectador. E foi até por isso que se calhar o processo de casting foi tão complexo, para além de todas as questões logísticas, também porque estávamos à procura dos atores certos para cada papel. Mas acho que no geral faço um balanceamento positivo das performances dos atores e também do enredo que tivemos em determinados momentos da pré-produção de alterar determinadas cenas do enredo, e até acabamos por improvisar bastante, porque é comédia e faz parte o improviso.
Portanto, nesse sentido, diria que foi uma surpresa, mas uma surpresa positiva, acima de tudo. Acho que os atores sentiram-se muito confortáveis para improvisar e mesmo nós, com a narrativa do filme, conseguimos, em determinadas cenas, alterar as cenas para melhor, sobretudo no momento final do filme. Acho que conseguimos, não estava à espera de um momento tão forte, e acho que ao longo do processo do final da pré-produção e também do processo de rodagens conseguimos fazer com que o filme tenha mais impacto perante o espectador. O Apollo, que fez de César, foi alguém que tivemos em mente até relativamente cedo no processo de pré-produção do projeto, porque já trabalhamos com ele, eu e o Jorge, o Pedro e o Flávio, já trabalhamos com ele anteriormente em alguns exercícios. Então não só tínhamos confiança com ele, como pessoa, como eu pessoalmente gosto bastante dele como ator amador. Obviamente nunca vai ter uma performance tão profissional como os outros atores adultos que participaram no filme, mas como ator amador acho que ele tem uma performance que eu considero muito interessante. Além disso, adaptava-se bastante bem à personagem, porque ele é um rapaz extremamente sensível e que não tem medo de se apresentar de forma distinta àquilo que é precisamente a ideia do homem másculo. E nesse sentido acho que o Apollo funcionou extremamente bem como ator, e acho que foi uma boa escolha da nossa parte. E o facto de ser meu colega e de ser a personagem principal, mesmo em termos de direção de ator, acabou por me permitir trabalhar melhor com ele, com mais confiança, dizer-lhe com mais facilidade aquilo que ele estava a fazer bem, aquilo que ele estava a fazer mal, aquilo que queria que ele fizesse diferente. Quanto ao Jorge, foi extremamente complicado para nós, de um ponto de vista logístico, encontrar nesta fase do ano um jovem que estivesse disponível para participar no filme, como o Berto, porque a maioria dos atores que contactamos, que tinham a nossa idade, estavam em aulas, e muitos deles até eram de escolas de teatro do Porto e tinham peças para fazer e trabalhos para entregar, e nesse sentido não puderam participar no filme. Sendo assim, já próximo do final do processo de pré-produção, falei com o Jorge e disse-lhe que como estava a ser difícil encontrar um ator, se ele gostaria de participar no filme, porque ele conhece o enredo melhor do que ninguém e foi ele que criou aquela personagem. Como tal, achei que poderia ser uma experiência interessante. Quer dizer, há muitos realizadores e autores que participam nos seus próprios filmes. Achei que poderia ser uma experiência interessante que o Jorge participasse no filme, e o Jorge também, e nesse sentido acabamos por aceitar essa experiência com um bocado de medo, sim. Não diria que foi um processo que levamos com facilidade, porque obviamente é um risco, foi um risco que tomamos, mas acabou por correr bem. Acho que o Jorge, precisamente por conhecer também o enredo e por conhecer também aquela personagem, conseguiu acrescentar à mesma toda uma camada de maneirismos e de uma forma de representar muito própria, que acaba por, na minha opinião, acrescentar bastante comicamente ao filme. Portanto, nesse sentido, diria que escolhemos trabalhar com colegas, por um lado, devido a ser uma facilidade, tanto em termos logísticos como em termos do meu trabalho de realização e de direção de atores, mas apesar de ter sido algo que antes do processo de rodagens nos intimidou um pouco, acabou por resultar bastante bem, e estou feliz por ter sido eles os atores que participaram no filme. Sim, isso foi um assunto que surgiu várias vezes no processo de pré-produção, e já nos questionaram face a isso. De facto, os animais são estes peluches feitos de pele real, de animal, que acabam por ser algo tratados quase como se fossem um boneco ao longo do filme todo, e nós acabamos por tratá-los precisamente como quase um brinquedo. Em primeiro lugar, aquilo que é importante deixar claro é que a maneira como nós construímos os adereços foi feita de forma ética. As peles foram todas compradas em segunda mão, ou seja, já foram utilizadas pelos seus donos originais, e não estavam... não diria que nenhum animal morreu de propósito para o nosso filme, como já aconteceu noutros filmes, de usarem mesmo animais mortos, que era o que nós queríamos evitar ao máximo, e não iríamos fazê-lo de todo. Portanto, nesse sentido, os adereços foram criados da forma mais ética do que nós conseguimos descobrir, porque não existem peles sintéticas de javali, e por muito que nós tivéssemos procurado, nunca iríamos conseguir fazer um javali de forma totalmente sintética. Portanto, as nossas opções eram efeitos especiais, o que, precisamente devido ao facto de ser um adereço tão físico, nunca poderíamos atingir, ou utilizar de facto pele real de animal, e foi nesse sentido
que fizemos o esforço de comprar pele em segunda mão, precisamente para o fazer de forma mais ética. E no que toca ao facto dos animais serem utilizados como um brinquedo, isso vai de encontro àquilo que eu já descrevi nesta entrevista, de procurar representar o grosseiro e o violento da caça. A verdade é que, a meu ver, muitos dos caçadores veem os animais daquela forma, quase como se não os ligam a uma vida. A partir do momento em que o animal está morto, é um objeto. E então essa objetificação do animal que surge no projeto é precisamente no sentido de satirizar aquilo que acontece no mundo e em Portugal e na realidade. Portanto, acredito que sim, acredito que possa chocar algumas pessoas, acredito que possa ter um impacto negativo em alguns espectadores, mas acho que faz parte do filme, acho que é mesmo esse impacto que nós queremos, negativo ou positivo, queremos que o filme tenha um impacto e queremos que o filme seja satírico e cause essa estranheza de será que isto é comédia ou será que eu concordo com isso, será que discordo? O que me interessa a mim, como realizador do filme, é levar o espectador a pensar sobre isso. A minha cena favorita do filme é precisamente uma cena que é só um plano, é a cena final, a cena do batismo, que já referi anteriormente, no qual o dono da tasca coloca a pele da cabeça de javali sobre César e entorna o sangue do animal por cima da personagem. Gosto da cena precisamente por ser uma cena que tem um impacto. Acho que é a cena que em mim, quando olho para o filme como um espectador, o que é extremamente complicado, é uma cena que tem imenso impacto em mim e nesse sentido acaba por ser perfeita para representar o tema que estamos a representar. Aquilo que nós filmamos é uma coisa que acontece na realidade em Portugal. É um ritual que alguns clubes de caça praticam neste momento. E nesse sentido, apesar de ser uma cena grotesca e uma cena que causa choque no espectador, é precisamente esse o nosso objetivo. Destoa um pouco do género cómico do filme, na medida em que é uma cena que acaba por ser dramática e um pouco negra, mas acho que era necessária ao impacto narrativo do filme e ao impacto temático do filme, o espectador perceber que aquilo é uma coisa que acontece e que, apesar de no filme o sangue ser groselha e o javali ser uma pele, na realidade, em alguns clubes de caça, quando alguém faz a sua primeira caçada, eles tiram as entranhas do animal para cima do caçador e destroem um animal que poderia ser comido ou que poderia estar vivo para fazer um ritual extremamente grotesco e extremamente violento. E também de um ponto de vista estético, acho que a cena visualmente é apelativa e o enquadramento para mim é bonito e a direção de arte foi bem conseguida nessa cena e nesse sentido acaba por representar a minha cena favorita do filme. E de um ponto de vista de realização foi também a última cena que filmamos no projeto, foi o último plano filmado e foi um plano que só pode ser filmado num take devido ao uso do sangue falso. E o facto de termos conseguido coordenar atores, figurantes, que se calhar foram o meu maior desafio ao longo de todo o processo de realização do filme, e a equipa, e estarmos a trabalhar como uma máquina bem aliada ao ponto de conseguirmos fazer aquele plano complicado e crucial ao filme num só take, para mim acho que foi o culminar perfeito de uma semana de rodagens. Bom, eu gostava de tentar partilhá-lo dentro dos meus meios o mais possível no circuito de festivais portugueses. Ainda estou em dilema face ao mercado internacional, na medida em que é um filme que para mim diz-me muito respeito a uma prática que é nacional, a caça em Portugal, porque eu pessoalmente não conheço a caça noutros locais. Portanto, nesse sentido, acho que primeiro vamos tentar para os grandes festivais de estreias e de seguida quero que o filme percorra o circuito o mais possível. Tenha prémio, não tenha prémio, seja competição, não seja competição, eu quero é que o filme seja visto e quero é que o filme chegue ao espectador. Portanto, apesar de inicialmente, obviamente, tentarmos os festivais de estreia e depois os festivais que não requerem estreias, mas que ainda são uma competição, eu também quero partilhar o filme nos shortcuts e em todos estes circuitos mais pequenos de cinema e mostras de cinema do país, porque aquilo que me interessa a mim não é que o filme seja galardoado, mas sim que o filme chegue aos espectadores e que o filme possa ser visto pelo maior número de pessoas possível. Muito bem, Guilherme, muito obrigada, parabéns. Ok, obrigadíssimo. Uma salva de palmas.